muitas das vezes, na nossa mentalidade, ser normal é ser igual. E aí fica difícil a gente ser normal porque ninguém é igual a ninguém, né? E a realidade é que a indiferença às vezes está na nossa mente, porque às vezes nós mesmos não se contentamos ou não temos contentamento naquilo que somos ou naquilo que temos. Então a indiferença não está nas pessoas, está em nós. Às vezes a pessoa tem o cabelo mais enrolado, mas queria ter o cabelo liso. Aí o outro tem o cabelo liso, quer ter o cabelo. O outro que é magro quer ser um pouquinho mais gordinho. O gordinho está ali malhando para ficar um pouquinho mais magro. E alguém que é mais escurinho, mais negro, diz: eu queria ter nascido branco. E o branco diz: eu, quando o outro no sol, fico vermelho, descascado, parecendo um camaleão. Não posso nem ir para praia, eu queria ser um pouquinho mais queimadinho, mais moreninho. E a verdade é que o ser humano, muitas das vezes, não está contente consigo mesmo. E aí é complicado, porque se eu não tenho contentamento naquilo que eu sou, ou naquilo que eu tenho, como é que eu vou desfrutar daquilo que eu quero ser? Ou como que eu vou alcançar aquilo que eu quero ter? E é uma das coisas que o ser humano tem dificuldade de lidar. O ser humano sempre está em busca de algo a mais, essa é a realidade. Por exemplo, hoje o mal do século, né? Diz aí a medicina que é a depressão, né? O mal do século aí, da nossa geração. Crise de ansiedade. E a gente vê que as pessoas hoje, elas são ansiosas mesmo, né? Não que a ansiedade em si seja algo ruim, mas ela precisa ser temperada, precisa ser dosada, porque é legal a gente desejar algo melhor amanhã. É algo glorioso, né? Um ser humano que não tem expectativa no futuro melhor, ele acaba se perdendo também, né? E que nos motiva muitas das vezes, né? Não em todos os casos, mas o que nos dá um gás, uma motivação, uma energia, é pensar que amanhã pode ser melhor, que eu possa conquistar algo melhor. Então, é normal que alguém anseie pelo futuro melhor. Não é à toa que eu estou aqui exatamente por esse motivo. Porque se eu fosse falar só do meu passado, do tempo de criança, de infância, eu poderia dizer para vocês que seria bem complicado, porque além de nascer com uma atrofia muscular, eu passei a maior parte da minha vida dependendo dos meus pais, das minhas irmãs, somos de 4 irmãos, para me vestir, para tomar banho, para comer, porque eu não tinha movimentos nas mãos, nos braços até os 15 anos. Então era um desafio todos os dias a ser superado. Não era só um desafio físico, porque você depender de alguém para colocar uma colher na sua boca, um copo de água na sua boca, ou até mesmo tomar um banho, ainda não era tão complicado, porque essa dependência se dava dentro da minha casa e eu estava cercado por alguém que me amava, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, né? Alguém que me amava, não, que me ama, né? Os meus familiares. Mas a dificuldade era quando eu saía, porque eu precisava estudar, eu precisava conviver no meio de uma sociedade que talvez não se disponibiliza de me servir, de me ajudar naquela ocasião. Então, ontem eu partilhei com as meninas, eu falei que a minha dificuldade de estudar foi tão grande que meu pai teve que entrar na justiça, porque os colégios não queriam me aceitar. Eles não queriam me aceitar, não é porque eram preconceituosos, mas os professores diziam: e se esse menino quiser ir no banheiro, quem vai tirar a roupa dele? E aí vem toda aquela dinâmica que a gente sabe desse mundo. E se esse menino for abusado, aí um dos professores pode ser acusado. Eu era criança, então era uma guerra para estar dentro de um colégio. Aí eu tive que ir com meu pai, e meu pai assinar um termo que no período das minhas aulas eu não podia ir no banheiro. Eu era o aluno, a criança de 6 anos, 7 anos, quando meu pai me tentou colocar no colégio, que não podia ir no banheiro. As outras crianças poderiam ir, mas o Ederson não pode ir, porque ninguém vai tirar a roupa dele, ninguém vai colocar a roupa dele. Então, para estar no colégio e terminar os meus estudos e chegar numa faculdade, terminar uma faculdade como
pela graça de Deus eu consegui, foi um desafio, porque com 14 anos era vergonhoso ter que pedir para alguém para ir no banheiro e me ajudar, e ninguém queria. E às vezes eu fazia necessidade fisiológica na roupa dentro da escola, e aí eu virava um motivo de bullying, que hoje fala bullying, né? Mas era um motivo de sarro. Os alunos olharam e diziam: o Ederson fez xixi na roupa de novo. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que todos nós temos aqui os nossos desafios. Eu não vim aqui para que vocês sintam pena de mim, não é isso. Dizer, nossa, coitado do Ederson, né? Quantas vezes não conseguiu nem ir no banheiro para estudar, teve que, né? Então, eu sei que você também teve a sua dificuldade, né? Pessoas, por exemplo, aqui, se eu fosse perguntar para algumas pessoas, talvez alguém que cresceu longe do pai, né? Não teve a presença do pai. Outros podem até dizer: eu perdi minha mãe muito cedo. Não sei. Cada um tem uma história. Outros podem dizer, como eu, cresci na roça, meus pais sem estudo, família simples, humilde. Mas o que eu quero que vocês entendam é que todas essas lutas, essas dificuldades, elas nos fazem crescer. As nossas lutas, elas nos fortalecem. E elas são responsáveis, todas as minhas dificuldades, Marcos, são responsáveis em moldar o quê? O meu caráter. Tudo que eu passei me fez ser um pai melhor, um amigo melhor, um aluno melhor, um funcionário melhor, ou um patrão melhor. Eu acredito que é assim. Porque se as nossas dificuldades não nos trouxe nenhum tipo de ensinamento, então elas não serviram de nada. Então eu costumo dizer isso porque eu sempre fui um sonhador desde criança. Mesmo nas dificuldades eu sempre sonhava. E os meus sonhos eram inusitados. Ontem eu compartilhei, né? Vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, que ontem eu já falei sobre isso, mas eu quero falar, né? Para de repente despertar você. Você imagina, né? O sonho de um adolescente, de uma criança de 10, 11 anos. Eu não sei, quando você era criança, você tinha sonhos? Tinha? Você pode compartilhar um dos seus sonhos comigo? Não, de infância, assim, de criança. Você lembra, assim, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Minha irmã, quando criança, ela tinha um sonho de ter uma boneca que falava. E a gente não queria, eu sou o irmão mais velho, não queria que meu pai desse uma boneca que falava, porque nós tinha medo, que nós assistia aquele filme, né, que as bonecas ficavam possuídas. Aí eu falo, você não vai trazer esse inimigo para dentro de casa, não. Aí, Esse no negócio de casa. na nave? Não, ela falou pela roupa. Eu ponhava a toalha na cabeça, que minha mãe cortava o cabelo bem curtinho. Eu ficava dançando na frente do televisor. Seu sonho era ser bailarina? Não, era. eu tinha vontade de ter uma boneca, igual tem ali na vitrine, era uma carequinha, e a minha tia tinha. E eu e a minha prima, nós duas ficávamos brigando pela boneca. Ela falava que ia dar pra uma de nós. Aí nós ficávamos, e acabou não dando pra nenhuma das duas. Mas tinha uma boneca. Era um bonecão, era assim. Você tinha sonho, não é? Tinha. Paulo, você pode compartilhar com nós? A Paulinha de Só um ficar de sonho que você cabelo lembra, roxo. assim, de criança. Isso é normal. O sonho dela era andar de bicicleta, tá vendo? Ó! Lembrou de ontem? O sonho é andar de bicicleta. Ei, de uma bicicleta. Vamos ver aqui, vamos pegar aqui a jovem. Aí eu não. Você tem tudo? Eu não. Não, mas conta só um pra você lembrar assim. Não, mas eu lembro desde sempre, meu sonho era que eu queria ser dentista. Mexia na boca de todas as crianças brincando. Dentista. Não. Tá vendo? Todo mundo aqui tinha um sonho, né? Eu tive vários, né? Acho que sonho profissional. Vocês deram risada do sonho da. Esqueci o nome. Como? Da Ciliane. Mas o meu sonho profissional era ser palhaço. Verdade. Quando eu fui no circo a primeira vez, eu me identifiquei tanto com palhaço que eu dizia, eu quero ser palhaço.
Aí um dia eu falei pro meu pai assim, o pai, me leva no circo de novo. Meu pai falou assim, se alguém quiser te ver, que vem em casa. É sério, meu sonho era ser, por mais que eu sou um pouco tímido, mas na minha família, quando a gente está em família é outra coisa, né? A gente se solta mais, mas eu sempre fui muito brincalhão, muito cômico, né? Até o meu tio fala assim que era complicado na juventude tirar sarro de mim, porque eu entro no embalo, sabe? Eu sou participante da bagunça, da brincadeira. Mas ontem eu partilhei com as meninas da outra loja, vou partilhar com vocês. Os meus sonhos eram sonhos até parecidos aqui com você que sonhava, né? Andar de bicicleta, meu sonho era andar de bicicleta. E era uma missão impossível. Para quem não conseguia vestir a roupa, para quem não conseguia segurar um lápis na mão, não era uma missão. Outro sonho que eu partilhei ontem com as meninas, quero partilhar com vocês, é que quando eu estudava, no pátio do colégio tinha uma árvore, um pé de manga. Os meninos subiam na hora do recreio e aquilo me encantava. Né? Eu olhava para as crianças em cima da árvore e dizia, será que um dia eu vou subir num pé de manga como esse? E a minha, eu me lembro, né? Ontem eu não cheguei a entrar em detalhe, mas eu me lembro que esse sonho talvez se deu porque eu queria, nas minhas imaginações, entender qual era o tipo de visão que eles tinham lá de cima. Né? Como será que é estar em cima de uma árvore? E quantas das vezes, no pátio do colégio, eu ficava debaixo daquele pé de manga e os meninos tacavam manga em mim, pegavam manga, mordia, jogava no chão e a professora brigava com eles. E muitas das vezes a professora achava que eu estava ali porque eu queria uma manga, uma fruta. As professoras achavam, o Ederson deve gostar de manga mesmo. Apesar que eu gosto. Mas eu não estava ali por causa do fruto, eu estava ali porque eu queria subir no pé de manga. E é tão interessante que quando a Celiane falou que queria ser paquita, todo mundo riu. E quando eu falava lá com os meus 10 anos que eu queria subir no pé de manga, acontecia a mesma coisa. Foi tão interessante que ontem eu falei isso, né? E hoje você viveu isso na pele. Então quando eu chegava e falava pro meu pai, eu quero subir no pé de manga, meu pai ficava bravo, minha mãe dava risada, meus tios davam risada, minha avó dava risada, meus primos davam risada, os meninos da minha escola davam risada. E aí todo mundo ria e eu não entendia. Por que eles riam? Por que eles estavam dando risada se eu estava falando sério? Que o meu sonho era subir no pé de manga. Só que de tantas pessoas rirem dentro daquele colégio, no segundo ano, eu conheci um amigo que eu falei ontem, vou repetir hoje aqui para vocês que não ouviram, que foi o Sandro, o Mosquito, o apelido dele de Mosquito, ele me chamava de Camundongo, e a gente se tornou um melhor amigo. Ele era meu protetor, meu anjo da guarda, sabe aquele amigo que defende de tudo? E um dia o Sandro chegou em mim e falou, a partir de agora ninguém vai rir mais dos seus filhos. Eu falei, por quê? Eu vou morrer? Ele disse, não, porque hoje quando a gente sair da escola, você vai lá para a chácara onde você mora, eu morava ali no Jardim Santiago 2, e era tudo chácara, hoje é tudo condomínio, prédio, né? Evoluiu. E ele dizia para mim na aula, e quando a gente sair, a gente vai para lá e você escolhe qualquer pé de manga que eu vou te colocar nas costas e vou subir com você no pé de manga. E foi isso que aconteceu. A gente saiu daquele colégio, eu estudava ali no Jardim Santa Madalena, um colégio chamado Maria José Carneiro, e a gente foi para aquela região onde eu morava, tinha bastante pé de manga. O Sandro se ajoelhou, mandou eu sentar no ombro dele, e com as costas ele foi e me colocou sentado no primeiro galho, subiu no galho que eu estava, me levantou para o galho de cima. E eu fiquei ali em cima do pé de manga, ele colocou manga na minha boca, passou-se o tempo, ele desceu, pediu para mim pular, eu fiquei com medo de pular. Ele tentou me convencer que se eu pulasse ele ia me segurar, eu fiquei com medo de se machucar, não pulei. E ele me fez jurar que se eu contasse para alguém que foi ele que me colocou no pé de manga, ele me batia no dia seguinte. Coisa de menino, né? Menino não sei se tem isso, mas... E aí ele disse, e agora? Eu disse, agora só tem uma solução, chamar meu pai. E ele disse, eu chamo, mas se você falar que fui eu que te coloquei aqui, você já sabe como é que vai ser amanhã. Vai perder os dentes da frente. E ele foi chamar meu pai, e o tempo foi passando, eu achei que o santo tinha me abandonado, entrei em desespero e comecei a chorar.
E eu tava feliz, eu estava, né, feliz. Porque eu estava em cima do pé de manga, era o meu sonho. Mas ao mesmo tempo eu estava preocupado. Eu queria subir, mas eu também queria, né? Eu não queria muito descer, mas não queria ficar lá em cima, né? Para sempre, né? Eu queria ficar preso no pé de manga. E o Sandro chamou meu pai, graças a Deus. Só que não veio só meu pai, veio meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, meus primos, mas os cachorros vira-lata. Porque sabe que quem mora na roça, mora tudo dentro de família, né? Eu digo que a nossa família é que nem colônia de formigas, mora tudo perto, um do lado do outro. Minha avó, 7 filhos, aí meus tios casados, primo e cachorro, aí mistura tudo, sabe? E aí meu pai chegou lá quem te colocou aí? Não podia contar, né? Não podia trair o meu melhor amigo, ele que me ajudou a realizar meu sonho, eu ia contar, eu ia apanhar no colégio. Mas para resumir, meu pai, meu tio, me tirou daquele pé de manga. E quando eu estava no chão, os meus primos diziam, Ederson, não desceu. E dava risada. Sabe quando a pessoa quer escarnecer, né? Quer tirar uma casquinha. E eu falei uma frase que hoje está no meu livro, que eu vou lançar. Que é um livro motivacional, que eu falei para eles, o meu sonho nunca foi descer. E eu dava risada e eu dizia para eles, o meu sonho era subir. Eu não estava preocupado em descer, eu queria saber qual era a sensação. E é tão bom a gente sonhar e ter um sonho realizado. Só que o Sandro me ensinou que ninguém realiza sonho sozinho. O que você quer dizer com isso, Ederson? Vamos lá, vamos tirar algumas lições aqui para a gente começar a trabalhar. Lembra quando até o final da palavra eu vou lembrar, você falou que queria ser Paquita, todo mundo riu? Porque é mais fácil a gente rir dos sonhos dos outros do que a gente contribuir para que o sonho do outro seja realidade. É mais fácil a gente achar engraçado, ou zombar, ou escarnecer, ou até mesmo imaginar que o sonho do outro seja impossível ser realizado do que a gente dizer, não, eu vou te emprestar o ombro, vou te emprestar a minha força, a minha energia, como o Sandro fez, para que esse sonho seja uma realidade. É porque a gente tem facilidade de se alegrar com a nossa vitória, mas a gente tem dificuldade de se alegrar com a vitória do outro. Já parou para pensar? A gente se alegra quando a gente compra uma... Eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, eu tinha 21 anos, e o meu pai foi me ensinar a dirigir, eu tinha 15 para 16 anos. Quando eu comecei a ter os primeiros movimentos, minha mãe dizia, seu pai é terrorista, é doido, dá o carro na sua mão. E meu pai me ensinou a dirigir no Fusquinha, lá em São Jerônimo da Serra, perto de uma aldeia de índio, chamada Barão de Antonino. Nunca esqueci daquele dia. Meu pai parou debaixo de uma árvore, falou, quer aprender a dirigir? Eu falei, a mãe não vai gostar. Ele falou, você não conta. Vamos lá, pai, e se eu bater o carro? Fica tranquilo, tranquilo. Ele vai dar conta. E o meu pai me ensinou a dirigir. Eu cheguei em casa dirigindo, a minha mãe passou mal, falou, você quer matar o nosso filho. Só que eu entendo que muitas das vezes a gente se alegra com a nossa conquista. Eu me lembro quando eu comprei o primeiro carro e por causa do meu pai sempre gostou de Brasília. Acho que ele era fã dos Mamonas. Meu pai tinha uma Brasília amarela mesmo, só não tinha roda gaúcha, mas tinha. E eu comprei uma Brasília verde, que eu apelidei ela de abacate. Eu dizia, vou dar uma volta no abacate. A minha mãe disse, pronto. Porque a gente morava na roça, né? Não tinha, era de menor, não tinha habilitação, tudo, mas a gente morava no sítio, não morava na cidade. Eu morava em São Jerônimo da Serra, num patrimônio chamado São João do Pinhal. Tinha umas 300 pessoas lá. Então o risco de matar alguém ali era muito pequeno, porque dava 6 horas da tarde e você não via ninguém na rua. Entendeu? Era só os cachorros mesmo. Mato, escuridão. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que o Sandro me ensinou isso, que muitas das vezes nós precisamos de alguém para chegar na realização dos nossos sonhos. Nós precisamos de alguém, às vezes, que nos apoie, que nos motive, alguém que nos abrace. E hoje nós vivemos no meio de um mercado tão competitivo, né? Quando fala, por exemplo, de venda, quando fala, por exemplo, do mercado em si hoje é tudo competição.
E por causa desse mercado competitivo, a gente às vezes não pensa em quem está do nosso lado, a gente só pensa em nós mesmos. Não, se eu alcançar a minha meta, beleza, o outro que se lasque. Desculpa a minha expressão, mas é a realidade. Se eu realizar o meu sonho, beleza, o outro eu não estou nem aí. E a gente acaba se tornando medíocre, muitas das vezes. Porque nós não entendemos que a maior satisfação do ser humano não é quando você somente se realiza em si. Sabe qual é a maior satisfação que o Ederson tem hoje? Poder servir as pessoas. Poder motivar alguém, poder dizer assim, poxa, olha, eu passei tantas lutas, dificuldades, meu sonho era subir no pé de manga, andar de bicicleta, cair porque eu não conseguia frear a bicicleta, quebrei o nariz, enfim, tantas outras coisas. Meu sonho era abrir uma porta de trinco redondo, porque quando eu ia fazer fisioterapia, o fisioterapeuta escorava a porta e eu ficava trancado lá dentro porque eu não conseguia abrir uma porta, escorada. Eu gravei um vídeo em 2012 que eu achei no meu computador ontem e eu mesmo chorei comigo mesmo, eu fiquei emocionado comigo, pela primeira vez. Porque eu gravei um vídeo onde eu consegui, pela primeira vez, escrever com as minhas próprias mãos, isso em 2012, olha só. Não faz muito tempo não. Consegui escrever uma redação de um curso que eu estava fazendo à mão, sem precisar digitar. Aí eu gravei assim e fiquei emocionado no vídeo. Depois vou achar lá, vou te mandar, Marcos. Emocionado, de alegria, porque pela primeira vez eu consegui escrever lá 30 linhas com a minha própria mão. Então o que eu quero que vocês entendam é que a vida ela é muito curta para ser medíocre, para ser pequena. Esses dias, como pastor, Marcos, me perguntaram para mim assim, ô Ederson, o que você acha da eternidade? O que você acha da eternidade? Porque quando fala eternidade, a gente pensa logo no céu, né? Eternidade. Mas para mim, eternidade é aquele momento que você vive que você não quer que acabe nunca. Para mim isso é eternidade. Eternidade para mim é aquele pé de manga onde eu estava lá em cima pela primeira vez. Mesmo sabendo que sozinho eu não ia conseguir descer de lá, mas eu estava lá porque alguém me colocou lá. Eternidade é aquele momento que a gente carrega enquanto vive para sempre aqui na Terra. Isso é eternidade para mim. Porque para viver a eternidade eu não preciso morrer. Eu posso fazer de alguns momentos da minha vida ele se tornar eterno. Eterno, verdade. Eternidade para mim é a primeira vez que eu ganhei um selinho de uma menina na escola. A menina chegou e falou e saiu correndo. Aquilo ali para mim é eterno. Eu achei que eu não ia ganhar um beijo. Parece engraçado, mas é verdade. Eu lembro até hoje do rostinho daquela menina. Ela chegou e me roubou um beijo e saiu correndo. E deve estar correndo até hoje, que eu não encontrei mais ela. Se ela assistir isso aí um dia, se foi você, não me procure, né? Tô brincando. Tá entendendo? Por quê? Vou começar aqui. Entrar em alguns assuntos aqui bem rapidinho para vocês, não sei se vocês têm que trabalhar, mas para vocês refletirem e fazer desse fim de ano um fim de ano melhor para a sua vida, para a sua casa, para alguma área da sua vida. Não faça também daqueles momentos ruins, daquele caos que você enfrentou, um momento eterno. Porque muitas das vezes nós perdemos muito tempo, Marcos, preso ao passado. Aquilo que não deu certo, aquilo que a gente não conseguiu conquistar. A gente fica se lamentando pelas percas, né, que a gente sofreu ao longo da nossa vida. E aí a gente se torna vítima. E a gente começa a se vitimizar, dizendo, não, eu sou assim porque lá atrás alguém me chamou de aleijado, eu sou assim porque alguém deu risada, alguém colocou um apelido em mim, não, eu sou assim porque a minha mãe e o meu pai, os meus irmãos não acreditaram em mim, e a gente começa a eternizar momentos ruins na nossa vida, e a gente começa a sobrecarregar a nossa alma, o nosso coração, daquilo que não edifica, daquilo que não transforma, e a gente se torna escravo daquilo que não deu certo. Uns anos atrás eu estava assistindo, não vou falar o nome do programa, porque eu não vou fazer propaganda de graça para ninguém.
Viu? Até parece que é um famoso que eu falei. Mas passou aí num programa de televisão aí uma vez, um camarada lá nos Estados Unidos, que ele decidiu adestrar pulga. Não sei se você já viu essa reportagem, depois vocês procuram na internet. Aí o camarada foi lá, pegou uma caixinha de vidro e colocou um monte de pulga lá dentro, Marcos. Aí ele vinha com uma moedinha e ele batia na caixa de um lado. Aí ele percebeu que a pulga pulava pro lado de lá. Aí ele ia do outro lado e... Aí ele começou a colocar o circo das pulgas. É verdade, montou os trapézios dentro tipo de uma caixa de vidro de aquário com a tampa. E começou. Só que com o passar dos dias, ele percebeu que conforme as pulgas pulavam alto, né? Ela se chocava com a tampa. E aí, com o passar dos dias, ele batia com as moedas lá e as pulgas começou a pular cada vez mais baixo. Aí ele percebeu que as pulgas já não pulavam mais alto. Aí um dia ele foi fazer um teste, ele tirou a tampa. E ele batia e as pulgas não pulavam para fora da caixa. Você está entendendo? Ele tirou a tampa e disse, espera aí, elas não vão sair mais da caixa. Porque na mentalidade das pulgas, eu vou lá saber se pulga tem cérebro, né? Talvez eu esteja falando alguma... Vai para a internet, sei que alguém vai falar, esse cara é doido. Mas na mentalidade das pulgas, ali tinha uma tampa que impedia elas de pular para fora da caixa. Porque elas se acostumaram a pular baixo, a se chocar, a bater a cabeça. Né? Sei lá se pulga tem cabeça, não lembro. Vamos lá. O que eu quero trazer para vocês é que tem muita gente assim, né? Com mentalidade de pulga. Ah, não deu certo, não vou tentar mais. Eu quebrei a cara, não vai, para mim isso aí não vai funcionar. E às vezes a gente não entende que Deus nos criou e nos capacitou para grandes saltos, para grandes conquistas. Que o vento contrário nada mais é do que um instrumento de Deus para fazer o avião voar mais alto, né? Eu, quando andei a primeira vez de avião, quase morri do coração. Me chamaram para ir lá no Acre, Marcos. E aí eu, 5 horas da manhã, embarquei aqui em Londrina. Aqui. A hora que o avião subiu, eu falei, pronto, estamos indo para a glória. A hora que ele desceu, eu falei, agora eu estou indo para a glória. Antes eu achei que estava indo, agora eu tenho certeza. Mas aí eu perguntei para o comissário, por que o avião ele tem que entrar em alta velocidade para realçar voo? Aí o comissário falou, não, Elis, não é a velocidade tanto que conta, é a força do vento. É por isso que para pousar, ele pousa contra o vento. E para decolar, ele decola contra o vento, porque o vento que ajuda a frear é o vento também que ajuda o avião a decolar. Você está entendendo? Essa luta que às vezes nos faz parar para refletir, que é esse vento, é o mesmo vento que Deus usa, a mesma luta que Deus usa para nos fazer conquistar algo maior. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei na minha vida, eu seria escravo da deficiência. Tanto que esses dias eu falei para minha irmã, eu nunca me vi. Minha irmã perguntou, você nunca se viu como deficiente, né? Eu falei, não. Nunca me vi. Eu sabia que eu tinha uma limitação. Mas quem é que não tem? Eu nunca gostei de ser tratado de coitadinho. Não, nem gosto. Às vezes eu vou ministrar nas igrejas, Marcos, o pessoal vem, não é maldade. O senhor quer um pedestal? Não, deixa que eu seguro o microfone. Mas não é mais fácil? Você é chato, hein? Não. É que eu entendo que eu passei muito tempo dependendo das pessoas. E se hoje eu tenho a oportunidade de fazer com as minhas mãos, de realizar alguma coisa, de ter a satisfação de dizer, eu consegui segurar o copo do café que eu tomei, eu consegui pegar a torta com as minhas mãos e comi, eu consegui vestir a minha roupa, então para mim isso é satisfatório. Então que você dê valor e que você tire do sonho do pé de manga que ninguém chegue a lugar nenhum sozinho, que ninguém conquista nada sozinho. E se você quer ter uma vida feliz, uma vida de contentamento, ajude alguém. Imagina se o Marcos não acreditasse que o Ederson poderia estar aqui trazendo alguma lição de vida para vocês, eu não estaria aqui.
Então, se eu estou aqui, é porque alguém acreditou em mim. Não é, Marcos? Acreditou em mim. Então, acredite em quem trabalha do teu lado. Faça isso com alegria. Contribua com o sonho do outro. Contribua com o sucesso do outro. Porque não tem satisfação melhor, não tem contentamento maior na nossa vida do que você dizer: eu contribuí com a vitória de alguém, eu contribuí com a alegria de alguém, eu fui a razão do sorriso de alguém. Olha só, é o que eu falo para Deus: eu quero todos os dias ser a razão de alguém ter sorrido, de alguém ter se alegrado, seja por uma palavra, por um abraço, por um gesto. Você está entendendo? Então faça isso. Eu já fui vendedor também. Vou encerrar, mas preciso dizer isso. Eu fui vendedor. Um dia eu cheguei no estacionamento de carro, falei pro dono do estacionamento, que hoje é o meu amigo, que é o Ulisses, eu falei assim para ele: eu tenho uma vontade de ser vendedor, porque quando eu era criança eu vendia bala na porta da estação do Brás em São Paulo. Eu vendi moranguete, eu vendi água mineral. Verdade. Esses tempos atrás mesmo, eu fui fazer um bico com a minha irmã lá no Igapó, tava aquele calor. Eu falei: vamos vender água, vamos vender água. Foi bom vender água, porque eu tava no Farol, passou um youtuber famoso, o Rezende, parou o carro: quanto que é a água? Eu: R$3. 100 paga? Eu falei: dá pra beber a caixa inteira. Ele me deu R$100 uma água. E eu tirei uma foto com ele ainda. Falei pra ele: segue eu no Instagram, por favor. Quis mostrar que você me segue, não é eu que te sigo. Porque é satisfatório quando você acredita em você. Entendeu? Nós vivemos num mundo onde as pessoas hoje elas se entregam a todos os tipos de dificuldade. As pessoas hoje chegam, qualquer coisa é motivo de tristeza, de angústia. Precisa fazer desse mundo um mundo melhor. Tem uma frase de um filósofo que diz que nós devemos ter cuidado com aquilo que pensamos, porque os nossos pensamentos um dia se tornam ações. Nós devemos ter cuidado com as nossas ações, porque as nossas ações um dia se tornam o nosso caráter, a nossa conduta. Então se enche de pensamentos bons, porque eu acredito que esse fim de ano Deus vai abençoar cada um de vocês. Vocês creem nisso? Amém. Posso orar, Marcos? Eu sei que vocês têm que trabalhar, mas eu quero dizer para vocês aqui: o Ederson, depois de 3 cirurgias, conseguiu recuperar os movimentos. Estou lutando agora, eu falei para o Marcos, com uma prótese para me ajudar a desenvolver outros movimentos que eu ainda preciso. Eu terminei meus estudos, minha faculdade, eu sou formado, hoje eu sou bacharel em teologia e professor de hebraico. Uma pessoa que cresceu na roça, pais que não sabem ler e escrever. Eu falo 3 idiomas, além do hebraico eu falo guarani. Eu fui missionário na Guiana Francesa, fui missionário no norte do Brasil, para a tribo indígena. Eu falo também castelhano, que eu fiquei um tempo no Suriname, fiquei um tempo na Bolívia, no Peru como missionário. Então, eu vim de uma família muito simples. Eu fui para-atleta, eu fiz tantas coisas, fui vendedor de carro aqui na Rua Uruguai, fazia propaganda polícia, né? Uma empresa chamada Dricar, hoje eles têm 3 estacionamentos de carro. Eu vendia carro para as pessoas. Na feira que tinha no Shopping Norte, o Ulisses, depois eu vou mandar para ele isso aqui. Ele gostava tanto de mim que ele falou assim: o Ederson que vai levar todos os carros para a feira. Eu sempre gostei de dirigir, de se superar. Então, no estacionamento tinha uns carrão bonitos, né? Então eu me senti o príncipe de Nova York. Eu ia dirigindo. Então, não há limites. A única pessoa que pode te impedir de conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, depois de Deus, é você mesmo. Abaixo de Deus, a única pessoa que pode impedir você de chegar onde você sonha é você mesmo. Então se enche de pensamentos bons, ajude quem está do teu lado. Isso vai ser satisfatório, porque a lei da semeadura é real. Quando nós plantamos, nós colhemos. Hoje eu tenho colhido muitas coisas boas, talvez porque eu plantei muitas coisas também no passado. Eu viajei por 8 países, 22 estados brasileiros. Fui para atleta, como eu disse aqui
além de vendedor, fui para-atleta. Eu representei o futsal em Londrina pela Defil. Eu representei o esporte aqui, o atletismo. Na época só que era magrinho, né, gente? Que a gente vira missionário e dá uma engordada, né? Vai pro norte, aquelas comidas gostosas, né? O povo lá do Pará cozinha bem. O povo lá do nordestino tem aquela comida cheirosa. Então a gente... na verdade eu digo que eu não engordei. Na verdade eu tô cheio do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor engordarão. Não é bem gordura, é uma confiança, né? Um pouquinho de excesso, mas... Hã? Ampliando o templo, olha aí, entendeu? Fazendo o santuário crescer, né? Amém? Então eu quero orar para vocês e desejar para vocês que esse fim de ano seja o melhor fim de ano dele. Amém. Talvez alguém aqui entrou aqui desanimado, entristecido, saiba que Deus está usando essa circunstância para aprimorar, fortalecer, a ponto de fazer você não só superar esse momento difícil, mas trazer desses momentos difíceis uma experiência de vida, um amadurecimento, um crescimento. E esse crescimento que nós temos ao longo da nossa história. Então não fica preso àquilo que não deu certo, né? Não fica que nem as pulgas aí pulando baixo, não. Deus já tirou a tampa, né? Vamos sair da caixa, vamos acreditar. Porque se você não acreditar em você, pode ter certeza que vai ser muito pouco, a minoria de pessoas que está à sua volta que vai acreditar. Você tem que ser o primeiro a acreditar. Bom, coloque a mão no seu coração, quero orar por você, agradecendo a Deus pela sua vida, desejar que Deus, né, te encha de alegria, te encha de força, que Deus te dê saúde, que Deus visite a sua casa. Talvez você está passando por uma crise que ninguém sabe aqui na empresa. Talvez você chegou aqui e falou, ninguém imagina que eu estou passando uma dificuldade tão grande em casa, com os filhos, com o esposo, passando uma luta financeira, uma dívida, estou ajudando meus pais, ou minha família está passando por um momento difícil, mas Deus me trouxe aqui nessa manhã, não só para trazer um testemunho de vida, mas para te dizer que esse fim de ano vai ser diferente. Creia, Deus vai mover o céu ao seu favor. Vai ser só uma fase, isso vai passar. Você vai ter motivos para sorrir esse fim de ano. Você vai alcançar sim, as suas metas, né? Daqui a pouco o Marcos vai passar uma meta aí da empresa e você vai ver que vai dar tudo certo. Deus vai enviar a providência que você precisa. Deus não desampara aqueles que creem nele, independente de igreja. Não é porque eu estou aqui, eu não estou aqui como pastor, na verdade eu estou aqui como um amigo, como alguém que está vencendo na vida, que já venceu muitas coisas, mas que precisa vencer ainda outros obstáculos. E esse Deus a qual eu creio, ele é poderoso para te ajudar, para te tirar dessa situação. E eu quero um dia poder passar aqui e você falar, poxa, Ederson, aquele testemunho seu do pé de manga, da bicicleta, que o teu pai, né, às vezes até enfrentou a tua mãe, não porque a tua mãe era ruim, mas porque a tua mãe tinha aquele instinto protetor de não ver você cair, se machucar, mas o teu pai, mesmo sendo um homem tão simples, ele te motivou a ser um homem, a ser alguém, a conquistar os seus sonhos. Então, que eu seja também uma inspiração para que você vença essa dificuldade hoje. Deus, em nome de Jesus, eu oro por essas mulheres, pelo Marcos, pela sua esposa, pelos colaboradores, Senhor. Abre as portas, que esse fim de ano não seja só bênção para os colaboradores, mas para essa empresa também. Que as pessoas, ao entrar neste lugar, possam sentir a sua presença, Senhor. Que as pessoas que aqui chegaram hoje, nessa manhã também, independente da igreja, Senhor, porque nós não estamos aqui para representar o nome de uma igreja, nós estamos aqui no nome de Jesus. Esse nome que não tem placa, que não tem religião, esse nome que está ligado ao céu, ao evangelho, às escrituras. Então, em nome de Jesus, Senhor, cura essa pessoa. Talvez alguém entrou aqui enfermo, talvez alguém está aqui triste, angustiado, preocupado, está trabalhando com o coração esmagado, moído, talvez ferido por aquilo que ouviu, por aquilo que aconteceu durante esse ano. Talvez alguém sofreu alguma perca esse ano e ainda não conseguiu se libertar dessa perca, mas eu creio, Senhor, que esse fim de ano vai ser diferente. Que o Senhor vai ajudar essa pessoa. O Senhor vai abraçar essa mulher. Que ela vai levantar a cabeça, ela vai ser um motivo de orgulho para a casa dela, para a família dela, para os filhos. Pai, em nome de Jesus, não deixa essa pessoa desistir dos sonhos que ela tem, não deixa ela desistir dos projetos.
Talvez ela está dizendo, mas eu já estou velha demais para isso, eu tô ficando velho, não há mais tempo. Que isso? Deus pode te dar em um dia aquilo que você não conquistou a vida toda. Não há limites para Deus, não coloque limites no poder de Deus. Deus me pegou lá no meio do mato, um deficiente físico, alguém que o pai tinha que dar banho, e hoje eu estou aqui para te dizer que é possível. Você precisa crer, você precisa acreditar, vai dar certo. Começa a pensar coisas boas, não alimente a sua mente com coisas ruins. Começa a dizer, vai dar certo, eu nasci para vencer. Deus vai me usar, não vou só conquistar os meus sonhos, mas eu vou ajudar outras pessoas a conquistar os seus sonhos. Abraça ele, Jesus, abraça ela, Jesus. Abençoa, Pai, todas as áreas da vida dessas mulheres. Abençoa essa empresa, Senhor, prospera. Eu quero um dia poder trazer meu testemunho de vida em mais 20, 30 lojas do Marcos, da União Top Mais. Em nome de Jesus, eu profetizo isso, pela glória de Deus. E que você tenha uma semana abençoada. Que a sua família tenha uma semana abençoada. Que você, ao vender hoje, você seja abençoado, você alcance as suas metas. Que os clientes que você atender possa ver em você algo diferente. Você possa ter essa experiência de alguém olhar para você essa semana e dizer, eu vejo algo diferente em você. E você vai saber que o que ela está vendo é a presença de Deus que está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Tá? Essa é um pouquinho da minha história.